Bom, agora são 11 horas e 24 minutos, horário de Brasília, 9h24 aqui em Washington. E é para Washington aqui mesmo que nós vamos conversar com o professor Paulo Sotero, diretor do Instituto Brasil do Wilson Center. O professor é um grande especialista na eleição dos Estados Unidos. Professor, em primeiro lugar, bom dia nessa gelada terça-feira aqui em Washington. Muitas dúvidas sobre as pesquisas eleitorais, principalmente depois do que aconteceu em 2016, quando as pesquisas indicavam que a Hillary Clinton seria a vencedora e quem ganhou foi o Trump. Os institutos garantem que mudaram as metodologias, em especial nos estados-chave, e indicando que o Joe Biden será o vencedor. Dá para acreditar dessa vez, professor? Bom dia. Bom dia. Eu creio que sim. Eu acho que é muito claro que o Biden, enfim, tem vantagem nas pesquisas. Isso vem já há meses. A situação é bastante estável. E provavelmente o próprio Donald Trump está começando a se convencer, enfim, de que ele não terá êxito hoje, porque ele disse agora cedo que não fará nenhum pronunciamento. Ele havia dito antes que ele possivelmente proclamaria o resultado da eleição, enfim, antes da apuração. Acho que não. Agora, não. A menos que o resultado da Flórida esclareça muito cedo o resultado final, se o Biden ganhar na Flórida, o que é uma possibilidade, você terá sim, enfim, você terá o resultado final. Se o Trump perder a Flórida, ele não ganha a eleição de forma alguma. Depois tem que esperar se ele prevalecer no Sul. Há dúvida sobre Carolina do Norte, a dúvida sobre Geórgia. Enfim, o presidente Trump chega no dia da eleição tendo que defender a sua posição em estados que ele ganhou em 2016 e onde os republicanos normalmente prevalecem ou têm prevalecido nas últimas eleições. Eu creio que o caminho para uma vitória do Biden está mais ou menos desenhado. O caminho para também uma vitória dos democratas conquistando o controle do Senado está desenhada. Agora, há que esperar, mas as eleições ocorrem tranquilamente, creio que em todo o país, e o único ponto de preocupação é que, por causa das declarações do Trump e das provocações, dos incitamentos à mobilização e mesmo à violência que ele fez, as cidades amanheceram todas com tapumes nas vitrines, etc., porque os donos das lojas, dos negócios, não querem, enfim, ter perdas materiais com distúrbios, etc. Nada disso parece estar se desenhando. Vamos torcer para que as coisas se transcorram bem e que, enfim, as eleições se deem de forma normal, como é a tradição nos Estados Unidos. Creio que Biden será o próximo presidente. Aqui próximo da Casa Branca, tudo fechado desde o final de semana, o pessoal morrendo de medo, justamente ter algum tipo de saque, mas como o senhor falou, até agora está tudo bem tranquilo, a votação, apesar das filas já esperadas, né, em muitos locais, não tem nenhum confronto, nenhuma confusão, nada. Agora, professor, muito se falou sobre a possibilidade de uma judicialização do presidente Donald Trump, que está descansando aqui na Casa Branca, né, não gostar do resultado e tentar ganhar na justiça. O senhor acha isso possível ou, dependendo dos resultados, seria inviável uma tentativa nesse sentido? Não, a justiça existe para isso. Se ele tiver qualquer dúvida sobre a lisura das eleições, ele, os partidários dele podem, enfim, iniciar ações judiciais. Já fez isso em relação a algumas urnas no estado do Texas, em Houston, e um juiz lá invalidou a primeira decisão, que era de não contar 125 mil votos dado em certas urnas. Enfim, é o sistema. Se os republicanos tiverem qualquer dúvida a respeito da licitude dos votos, eles podem acionar
Se fizerem isso, isso pode acontecer em vários estados, em várias urnas. Nesse caso, terá que esperar a decisão da Justiça, que começa no lugar onde a ação foi iniciada, sobe para a Suprema Corte do Estado, daí, se não for resolvido, se o outro lado não aceitar a decisão, sobe para os tribunais federais de recursos e depois, finalmente, a Suprema Corte. Eu, pessoalmente, acho que é improvável que isso aconteça, porque o comparecimento de eleitores é absolutamente monumental. 100 milhões de eleitores votaram antes do dia de hoje, que é o dia final das eleições, e isso sugere, enfim, que o país vai mudar de rumo, que o Biden terá uma vitória, eu creio que será uma vitória afirmativa, de, enfim, rejeição do Donald Trump, de tudo o que ele representa nesse país, e teremos que esperar até o final, porque, enfim, é assim que se faz, e que esperamos todos, é claro, que como aconteceu em todas as eleições, o perdedor faz um discurso de concessão. Aliás, a MSNBC apresentou há pouco, está apresentando a cada hora, a série de discursos de presidentes e candidatos que perderam as eleições, que é a lição da democracia. Você faz uma campanha, você faz campanha, disputa a eleição e tem uma hora que a campanha termina e que o perdedor reconhece a vitória do outro e, enfim, anuncia que esse que venceu é também o meu presidente. Nós esperamos que o Donald Trump tenha, enfim, a decência de fazer a mesma coisa. Não foi assim que ele fez campanha. Associar Donald Trump com decência é uma coisa complicada, é um pouco ousado demais, talvez, mas eu espero que, enfim, eu sou cidadão americano, eu já votei, essa terceira vez que eu voto para a eleição presidencial aqui, eu creio que o país sairá bem da eleição com um líder testado, um líder que, enfim, é popular. O Biden tem mais de 50% de aprovação nas pesquisas, coisa que o Trump ou a Hillary Clinton nunca tiveram, nunca chegaram perto dos 50%. Então, veremos, há que acompanhar e podemos falar mais tarde, se você quiser, para, enfim, ter uma análise mais, enfim, apurada das coisas. Os primeiros resultados a olhar, como eu disse, Flórida, Geórgia, na Carolina do Norte. Se o Trump perder na Flórida, acabou, ele perdeu a eleição. Ele não consegue fazer aquela maioria de 270. A partir daí tem que observar o que se chama aqui o muro azul tradicional dos democratas, que se decompôs na eleição de 16, que são os estados da Pensilvânia, de Wisconsin e de Michigan. Aí as eleições demoram, a apuração demora um pouco mais, porque, enfim, o número de votantes é muito grande, deve ser o recorde absoluto de participação de eleitores em eleições, certamente superará o recorde das 3 eleições presidenciais de 1960, 64 e 68, onde houve uma participação de mais de 61% dos eleitores. A minha pergunta é justamente essa, professor. A gente está acompanhando, o Eduardo Barão está lá no limite, né, onde é possível chegar perto da Casa Branca. Algumas músicas são tocadas. Eu ouço agora a voz de Tracy Chapman, que é uma cantora que há muito tempo não se apresentava na TV americana e ontem se apresentou, né, e chamando justamente os eleitores americanos para votar.
para que não deixassem de se apresentar para votar hoje. O senhor disse, professor, essa sensação, essa instabilidade, muitos comércios fechados nesse momento, isso pode acabar, será, espantando alguns eleitores, pode provocar medo de que essas pessoas vão às ruas? O senhor já disse, né, e era a minha pergunta, se o senhor espera de fato que essa eleição seja histórica, seja o recorde de participação do eleitor americano. Sim, não, isso já é, porque, enfim, 100 milhões de eleitores votaram antes do dia final da eleição. Isso é uma coisa, enfim, muito impressionante. Isso favorece os democratas, porque há mais democratas do que republicanos. Como vocês sabem, o voto nos Estados Unidos é um direito, não é uma obrigação. Mas os votos, sobretudo o voto das minorias, dos negros, dos hispânicos, enfim, é muito forte. Tudo indica que teremos uma eleição pacífica. Essas cenas das lojas terem amanhecido todas com tapumes e tal, e não aqui em Washington, no país inteiro, isso é um reflexo do medo das pessoas por causa das declarações irresponsáveis feitas pelo Donald Trump, sugerindo que ele não aceitaria o resultado. Eu acho que o resultado será tão afirmativo que ele não terá alternativa e que outros republicanos, que se omitiram muito recentemente, acabarão, enfim, se pronunciando e tranquilizando a população. A ideia de que uma eleição presidencial nos Estados Unidos possa terminar em confusão é um pouco difícil de aceitar, não é impossível, porque você tem na Casa Branca um presidente absolutamente atípico que não conhece as leis, a Constituição dos Estados Unidos, não faz conta disso, e isso representa, assim, um perigo. Mas eu acho que o país fará, sim, o que é preciso fazer para concluir esse processo e que, enfim, no dia 20 de janeiro, ao meio-dia, haverá, enfim, a Constituição dará ao vencedor das eleições de hoje, enfim, posse, e os Estados Unidos entram numa nova fase de reaproximação com os aliados, de distanciamento dos adversários, enfim, os Estados Unidos que todo mundo conhece e mais uns, menos outros, mas um país que o mundo admira. Bom, a gente conversou aqui na Band News FM com Paulo Sotero, é diretor do Instituto Brasil do Wilson Center em Washington, professor visitante também da Elliott School, que é a Escola Profissional de Relações Internacionais e Política Externa da Universidade George Washington. Muito obrigada pela atenção aqui com o nosso ouvinte. Certamente mais tarde a gente volta a conversar para ter uma análise dos dados aí já consagrados. Obrigada, professor. Um abraço. Um abraço.